Eu nasci em São Paulo, capital, mas eu vivi grande parte da minha infância no interior de São Paulo, porque meus pais tiveram algumas separações no relacionamento deles durante a minha infância, e sempre que isso acontecia, eu, minha mãe e meu irmão, nós nos dirigíamos pra perto dos meus avós maternos. Então eu brinco que eu tive uma vida um pouquinho cigana, eu mudava de residência, mudava de escola, e eu julgo que isso forjou uma das minhas principais características, que é a resiliência diante das mudanças da vida, porque eu fui obrigada, forçada naturalmente, a me adaptar, a seguir e aceitar o fim de ciclos e as separações e me desfazer das amizades de colégio. Então, na vida adulta, sempre compreendi que a vida era esse movimento. Eu cresci num ambiente de muita natureza, porque meus avós sempre moraram em chácara, então cercada de animais. Essa informação será importante no testemunho de conversão. E de outras crianças, sempre brincando com outras crianças. Os meus avós, eles exerciam um papel de pastores, eles pastoreavam muitas pessoas, muitas famílias. Nós vivíamos em comunidade, uma comunidade de fé. Então, embora eu tenha enfrentado, como todo mundo, afinal de contas, basta nascer que já se ferrou, todos nós temos os nossos traumas, então enfrentar separações dos pais, principalmente sendo o filho primogênito, mais velho, que sempre tem um pouco mais de idade, portanto está mais consciente do entorno, de tudo que está acontecendo e acaba sofrendo mais consequências em relação a isso. Eu tive uma infância muito abençoada, tive sempre uma mãe espetacular, uma mulher que ela fala que ela nasceu para ser mãe, e de fato ela nasceu para ser mãe, é a melhor mãe do mundo, e sempre foi muito presente. Até hoje a minha mãe assim é uma leoa, disposta a qualquer coisa pelos filhos. E o meu pai, embora separado da minha mãe, nunca nos abandonou, de pegar o carro e viajar quilômetros, centenas de quilômetros todos os finais de semana para ver os filhos. Eu disse anteriormente, eu cresci nesse lugar onde meus avós exerciam o papel de pastores. Então assim, semanalmente nós nos reuníamos para ouvir a palavra, eles ministravam a respeito da palavra, a gente cantava louvores, adorava Deus, a gente comungava. Eu me sentia muito bem naquele lugar, eu gostava muito desse momento. Porém, eu não tive um encontro com Jesus. Eu não tive a minha experiência com Cristo durante a minha infância, portanto foi muito fácil o mundo me ganhar. E além disso, eu sempre sofri muitos ataques espirituais. Eu sempre fui uma menina muito alegre, muito doce, muito feliz e muito estudiosa, muito dedicada. Nunca tive problema de convivência, embora fosse muito tímida, sempre cercada de amigas, com muitos amigos no colégio. Não dei trabalho pra minha mãe nessa fase da minha vida, mas Jesus não era pregado na minha casa. Minha mãe sofreu muitas batalhas espirituais, né? Ela teve muitos altos e baixos na fé dela. Então, eu não ouvia sobre Jesus na minha casa. Minha mãe disse que orava por mim sempre. Minha avó, com certeza, porque minha avó nunca abandonou a fé. Inclusive, é a mulher mais cheia do Espírito Santo e mais próxima de Jesus que eu conheço. Mas eu vivia num ambiente de pecados, né? E uma criança, qualquer criança, quando ela ainda não tem consciência e a capacidade de escolha, ela sempre vai estar debaixo da autoridade dos pais, espiritualmente falando também. Então eu não fui criada de acordo com a palavra, eu não fui orientada pelos caminhos do Senhor, sabe? Eu sofri muitos ataques, como por exemplo o terror noturno. Muitas crianças sofrem de terror noturno, a ciência tem algumas explicações para isso, mas não tem uma única explicação que eles conseguem bater o martelo a respeito disso. E eu posso apenas falar da minha experiência, porque isso foi até uma idade mais avançada, nos meus 8, 9, 10 anos. Então eu tenho muitas recordações dos terrores noturnos que eu sofria. E hoje eu tenho plena consciência que eram opressões espirituais severas. Inclusive, depois de adulta, eu sofri de ansiedade, eu trato ansiedade até hoje. Eu sou uma pessoa que tem a tendência a ser ansiosa, sou medicada nisso. Mas a minha ansiedade veio dessa fase. Eu tinha pânico. Hoje eu sei que é pânico. Então assim, começava a anoitecer, eu sabia que eu tinha que dormir. Eu sofria internamente muito. E não é que eu dormia e acordava naquele estado de inconsciência como quem teve pesadelo. Eu sofria opressão acordada. Eu deitava na minha cama e eu sentia como se tivesse presenças mesmo. E eu sofria de um pré-pânico. Eu chorava muito, eu não queria ficar sozinha, eu não queria dormir sozinha. Eu tenho um irmão mais novo e eu, como irmã mais velha, queria dormir no quarto do meu irmão. Era terrível e eu me recordo perfeitamente da sensação. A noite pra mim era atravessar o inferno, literalmente. E fora isso, eu tinha muito espírito de magia, do ocultismo, me rondando desde que eu era nova. Eu me recordo de me esconder e fazer desenhos de fadas, bruxas, duendes e ficar orando para que eles saíssem do papel. Depois, aos meus 30 anos, foi o ocultismo que destruiu a minha vida. Foi o buraco mais fundo que eu me enfiei por
5 anos, nos últimos 5 anos antes de reconhecer Jesus. Na minha infância também eu via muitos espíritos. Minha mãe conta que eu via o meu falecido bisavô, enfim. Sabemos como, na nossa fé como cristãos, o que isso de fato era, né? Então, desde lá, o inimigo já me queria muito, mas eu tô aqui pra dizer que ele perdeu, definitivamente. Por volta dos meus 13, 14 anos, eu simplesmente abandonei Deus. Não tinha mais interesse nenhum em Deus, de que forma fosse. Até o ano de 2016. Eu tava vivendo um relacionamento, eu tava morando junto com um parceiro, nunca fui casada de fato. O relacionamento acabou. E eu me recordo perfeitamente da cena, eu fecho a porta de casa. Naquele momento, eu tive a minha primeira experiência com Deus, mesmo estando distante dele. Eu ouvi uma voz que eu só ouvi de novo em 2020 e nunca mais ouvi. Porque eu não sei se era uma voz interior que ecoava fora ou se era uma voz fora que me atravessava, me transpassava. Eu ouvi: sou eu que estou te tirando daí. E aquilo de alguma forma me sustentou e despertou o meu interesse de novo pela espiritualidade. Todas as minhas amizades eram mundanas, tentaram me levar para o espiritismo. E eu nunca me encontrei em nenhum desses lugares centro espírita. Vamos lá tomar um passe, aquilo não fazia menor sentido para mim. Vamos frequentar tal religião afro, nenhum sentido para mim. Eu já tinha conhecido a verdade, né? Mesmo que não tivesse aceitado. Eu sabia que a verdade não estava em nenhum desses lugares. Em 2018, um episódio pontual, que eu vou tratar em outro vídeo, me levou pro ocultismo, pra magia, pra Wicca, e tarô, astrologia, e sou bruxa, sou deusa e por aí vai. Fiquei nesse buraco profundo até 2020, pandemia. Eu tava num outro relacionamento, descontente por inúmeros motivos, pronta para terminar aquela relação. A menstruação estava atrasada. Fui na farmácia comprar um teste, fiz e eu estava grávida, num relacionamento que eu não queria mais estar e eu nunca quis ser mãe. Porém, eu tenho uma paz muito grande no meu coração, porque a partir do momento que eu vi que eu estava grávida, nem por um milésimo de segundo passou pela minha mente não levar aquilo à frente, muito pelo contrário. A primeira coisa que me veio na cabeça foi: eu acabei de beber uma garrafa de vinho com a minha amiga, eu não posso mais beber, eu estou grávida, eu preciso me cuidar e fazer isso dar certo. Eu estava completamente perdida naquele momento, em estado de choque, a ficha vai caindo aos poucos, né? Naquele momento eu falei: ok, eu sou mãe. É isso. É a mesma coisa quando me vi diante da porta fechada lá atrás, no fim do meu relacionamento. Quando a realidade se impõe diante de mim, eu nunca fugi dela. Eu sempre olhei pra ela e falei: o que você quer de mim? Fui no dia seguinte na consulta, fiz todos os exames, todo o acompanhamento e comecei a minha gestação. A minha gestação transcorreu até os 4 meses. Eu tive a notícia de que meu filho tinha acrania total, que ele não teve a formação da caixa craniana. O cérebro fica solto no líquido amniótico. É completamente incompatível com a vida, não tenho o que fazer. E além disso eu tive placenta acreta, se eu me recordo bem da palavra, que eu tive má formação não só no feto, mas eu tive má formação em toda a placenta. A minha placenta, ela extrapolou os limites do útero, foi para fora do óvulo. Eu ia precisar passar por uma MIL, que é um procedimento no hospital, no meio da pandemia. Numa dessas noites, com meu filho morto na barriga, eu sozinha de madrugada, eu me tranquei no meu quarto aos prantos e eu só sentia culpa, tristeza, e eu me lembro exatamente as palavras que eu disse. Exatamente. Eu disse: eu nunca quis ser mãe. O Senhor me dá um filho para me tomar? Eu espero que o Senhor entre pela minha porta e implore o meu perdão. Eu senti uma força de cima para baixo. Eu fui posta de joelhos e eu coloquei o travesseiro na cara para gritar. E eu só me lembro de ter falado: o que o Senhor quer de mim? E nessa hora eu ouvi aquela voz: pegue a sua Bíblia, a sua. E aí eu parei e falei: Bíblia? Que Bíblia?
nunca mais tinha visto a minha Bíblia desde lá, quando eu morava no interior, meus 13, 14 anos. Onde tá a tal Bíblia? Na Bíblia católica, que minha avó me deu. Aqui, ó. Minha avó escreveu meu nome errado com Z. Valeu, vó. Dedicatória de 1993. Querida, aqui você encontrará sempre tudo o que você precisa em sua vida, que eu desejo que seja sempre com Jesus. Foi sempre, vó. Infelizmente. Mas eu tô de volta. Então tá bom. O que o senhor quer falar? Primeira vez que eu abri. Depois de ter feito tudo isso, pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. Se o senhor existe mesmo, fala comigo de novo. Clame a mim e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Eu o purificarei de todo o pecado que cometeu contra mim e perdoarei todos os seus pecados de rebelião contra mim. Então, Jerusalém será para mim uma fonte de alegria, de louvor e glória diante de todas as nações da terra, que ouvirem acerca de todos os benefícios que faço por ela. Eles temerão e tremerão diante da paz e da prosperidade que eu lhe concedo. Então o Senhor tá aqui. Então eu vou te pedir uma última coisa. Me dê descanso, porque eu não vou conseguir dormir sabendo que meu filho tá morto na minha barriga. E eu dormi por 14 horas direto. E quando eu acordei, todo o consolo que o Espírito Santo podia dar a alguém, ele deu a mim. Eu conheci a paz incompreensível de Deus. Eu tava tomada de vida. Eu tinha certeza que de alguma forma Deus estava ali, cuidando de tudo. Era um primeiro passo em direção a Deus, em direção à verdade. Eu ainda viveria um processo até a entrega total. Mas ali eu falei, eu preciso adentrar isso. Eu preciso me voltar para Deus, onde eu estive esse tempo todo. Eu lembro de falar para Deus, eu não conheci o rosto do meu filho, eu não amamentei meu filho, eu não ensinei ele a andar, eu não vi ele falar. Mas a eternidade me abraçou aqui e agora, e qualquer coisa que eu tivesse para viver com ele é pó diante da eternidade e do que se faz presente aqui e agora, perto dessa presença. Passei por 2 cirurgias, a retirada do meu filho, mas aí eu segui sangrando muito, tendo muita hemorragia. Precisei me internar de novo para fazer uma segunda cirurgia e enfim. Então ali ao final de 2020, início do ano de 2021, eu comecei a vivenciar o luto da perda do meu filho. Havia ali uma restauração emocional que precisava ser realizada, mas também física por conta das minhas cirurgias e da queda hormonal, né? No ano seguinte, 2021, ele foi uma verdadeira batalha espiritual pela minha vida, pela minha alma, porque o inimigo constatou que eu estava indo para Deus e queria evitar a todo custo a minha conversão definitiva e fez uso de todos os artifícios que ele podia para me impedir. Fase muito confusa para mim, porque eu vinha de uma prática de fé ritualística, do ocultismo, então eu não sabia muito bem como me comportar para tentar acessar o Deus bíblico. Então ali, aos pouquinhos, eu comecei a caminhar em direção a Jesus. De momento era uma farofa, porque eu estudava astrologia, eu jogava o tarô, eu orava o Pai Nosso, eu comecei a fazer uma lista no Spotify de louvores, mas também ouvi as músicas do mundo, mas aí eu também ouvi uma pregação, então de viver o luto do meu filho. A minha gatinha, eu tinha uma gatinha adotada preta que eu amava muito, por isso que eu falei no primeiro vídeo que o amor pelos animais seria um ponto chave para minha conversão. Deus usou esse amor. Descobri que ela estava doente de um dia para o outro. Do dia do diagnóstico até a morte dela foi uma semana que eu vivi inteiramente com ela dentro de casa. Eu conheci Deus no luto, um luto seguido do outro. Eu conheci Deus na morte. E é muito doido como os sentimentos coexistem em Deus. É possível você estar em dor, em luto, mas ao mesmo tempo estar em paz e até existir uma certa alegria no espírito, e só em Deus isso é possível. Já de início da minha jornada como cristã, eu aprendi a louvar e dar graças a Deus na morte. Eu não temo a morte, porque eu sei que Deus está até nela. Não tenho medo de perder nada, eu não tenho medo de perder ninguém, eu só tenho medo de perder a presença de Deus. Naquele momento eu já tinha entendido tudo, eu já tinha entendido quem era Jesus, eu já tinha entendido o sacrifício da cruz
cruz pelos meus pecados. Eu já tinha entendido o que Deus queria de mim. Eu sabia o que eu precisava fazer. Ouvi uma pregação do pastor André Fernandes, em específico, que me quebrantou por completo. E naquele momento eu falei para Deus, Deus, eu sei que as pessoas costumam entregar a vida a Jesus, mas eu não tenho nenhuma vida para entregar para Jesus. Meu filho morreu. A minha gata vai morrer. Eu sei que o Senhor vai levar. E eu tô morta. Não tenho nenhuma vida para colocar aos seus pés. Eu só tenho morte para colocar aos seus pés. Eu não tenho nada para te oferecer. Eu não sou uma pessoa especial em nada. Eu não tenho nenhum grande talento. Eu sou a menor da minha casa. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada para te oferecer além dos meus pecados. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada além de 3 décadas de pura desobediência. Eu não consigo entender como o Senhor pode me querer. O Senhor é um Deus que cura, é um Deus que ressuscita. O Senhor não fez nada disso aqui. Eu sei que o Senhor continua sendo bom, continua sendo Deus. Eu só quero o seu perdão e que o Senhor deixe eu viver na sua presença, porque uma coisa eu sei: a vida sem o Senhor é completamente vã e sem propósito e sem sentido. E dali pra frente, eu sou uma louca por Jesus.